Galera da eletiva Holocausto, sejam bem-vindos a mais essa aula. Vamos lá. Eletiva Holocausto, professora Adriana Miranda, coordenadora do Núcleo Diversificado, Rosana. Conteúdo da nossa aula hoje. O conteúdo da nossa aula hoje é Segunda Guerra Mundial e definição da palavra Holocausto. O objetivo da nossa aula, que vocês têm que aprender hoje, é conhecer a origem da palavra Holocausto e o seu significado após a Segunda Guerra Mundial. Não poderia deixar de fazer o acolhimento da minha turma, então que nesse dia vocês sejam abençoados, que nós tenhamos uma aula muito produtiva. Vocês são muito bem-vindos a esse CEPI Dr. Genserico. Então, bom dia! A vida é um caminho longo, onde você é o mestre e aluno. Algumas vezes você ensina e todos os dias você aprende. Então, que essa mensagem nós possamos guardá-la no nosso coração e sabermos que a vida é longa, tem um caminho longo pela frente. Às vezes nós somos mestres, nós ensinamos, mas na maioria das vezes nós aprendemos, somos alunos, então nunca deixamos de ser alunos. Então, que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vida. Que legal! Vamos aprender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, antes de nós entrarmos de uma vez nos nossos trabalhos, nós vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, para nós entendermos o contexto histórico que ocorreu aí, o Holocausto, que foi esse massacre dos nazistas ao povo judeu. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos a ementa do nosso projeto da eletiva Holocausto e vocês, ficou aí para vocês contribuírem, que vocês acharem melhorar na metodologia ou na proposta da culminância. Então, eu postei os slides da ementa lá no grupo de vocês, para vocês estarem comentando. Ainda não vi nenhum comentário sobre a metodologia e a culminância. Então, se você tem sugestão, vai lá no nosso grupo de WhatsApp, coloca lá sua sugestão. Na aula passada, nós tivemos maravilhosas contribuições. Então, eu creio que vai ser de suma importância para melhorar ainda mais as nossas aulas, de acordo com o que você deseja, ok? Então, aquilo que for melhor, nós vamos analisar as propostas e a gente vai estar ainda colocando aí no nosso projeto. Se liga, anote no caderno as palavras-chave das informações observadas na videoaula sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou passar para vocês uma videoaula, uma videoaula feita aí pelo Descomplica. Então, vocês vão entender um pouquinho, não é aquela aula extensa, mas nós precisamos sim entender como foi aí essa Segunda Guerra Mundial. Então, vai ser rápido, vocês vão prestar atenção. Alô, galera! Aqui é Renato Pelizari e vamos começar mais um Quer que Desenhe? No episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, choveu comentário pedindo pra gente explicar o quê? A Segunda Guerra, claro. Então, é pra já! Aqui no Descomplica levamos as dúvidas muito a sério. Por isso, não deixe de se inscrever em todas as nossas redes sociais e aprenda muita coisa legal enquanto rola a timeline. Quer melhor que isso? A gente deixa todos os mapas em alta resolução aqui no link da descrição. Agora, não se esqueça de dar aquela moralzinha curtindo nosso vídeo no canto direito e compartilhando com a galera, beleza?
Vamos à guerra? Os números da Segunda Guerra Mundial dão uma ideia da catástrofe humana causada. Foram entre 50 a 80 milhões de mortos, aproximadamente 6 milhões de judeus executados pelo regime nazista no chamado Holocausto. Envolveu mais de 30 países. Durou 6 anos e 1 dia, de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Como? Por quê? Quando? Quais foram as principais causas que levaram a tamanha destruição? Resposta rápida: Adolf Hitler? Bom, não é tão simples assim. Claro que o Führer alemão foi uma peça fundamental para a eclosão do conflito e também para a dimensão apavorante que ele tomou, mas não é suficiente para explicar tudo. Vamos para o túnel do tempo para descobrir os antecedentes. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, ou o Ditado de Versalhes para os alemães, aquele firmado no final da Primeira Guerra Mundial. O país foi obrigado a assumir total responsabilidade pela guerra, perdeu 1/8 do seu território para a criação do corredor polonês, foi ocupada militarmente e obrigada a abrir mão de ter seus armamentos, condenada a pagar uma indenização milionária. Eita! Já deu para entender o climão que ficou por lá. O pior disso tudo foi que os alemães nem participaram da Conferência de Paris, que acabou determinando todas essas exigências do tratado. Resultado, além de toda a crise política, econômica, social, a Alemanha quebrou. As pessoas estavam muito insatisfeitas e isso tornou a ascensão de Hitler possível. Hitler tinha o plano de unir todos os povos germânicos no Grande Reich. Isso não era segredo. Escreveu tudo em seu livro Mein Kampf, Minha Luta. Ótimo. Agora você já entendeu como foi possível que alguém como Hitler chegasse ao poder e convencesse milhões a lutarem pelas suas ideias. Era o chamado revanchismo alemão. Agora, o segundo ponto a ser lembrado é a ressaca europeia. A verdade é que ninguém na Europa queria ir para a guerra. De novo, né? Lembre-se que a Primeira Guerra tinha acontecido há apenas 20 anos. Por isso, houve uma política de apaziguamento. Isto é, como as demais potências temiam uma nova guerra e temiam também o comunismo de Stalin, pegaram leve com Hitler e com as suas políticas maléficas de expansionismo e perseguição aos judeus. Isso ajudou ainda mais o líder alemão. Hitler, então, começa a rasgar o Tratado de Versalhes. Em 1934, a Alemanha começa a se rearmar. Em 1935, Mussolini invadiu a Etiópia e saiu da Liga das Nações. Em 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia. Resultado? O primeiro-ministro inglês, Chamberlain, foi à Alemanha conversar com Hitler. Em 1938, assinaram o Tratado de Munique, no qual, basicamente, a Europa aceitava as anexações de Hitler, desde que ele prometesse parar por ali. Mas ele não parou. E lá se foi a Polônia também, invadida em setembro. Esse foi o resultado da política de apaziguamento de franceses e ingleses. Ora, já era demais. Agora seria a guerra. As alianças se formaram entre dois lados. Mas preste atenção que tem gente que entra atrasado no jogo, hein? Os aliados, Grã-Bretanha e a França. E depois, União Soviética e Estados Unidos, que começam neutras, mas vão entrar daqui a pouco por terem sido atacadas. Versus o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Lembra do ditado? Diga-me com quem andas e te direi quem és? Pois é, essa turma do eixo era composta pelos governos fascistas. Agora é hora da ação. O eixo começou ganhando. Implementaram uma estratégia chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Ágil e brutal. Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. Hitler tomou na maior cara de pau todo o norte da França, mas no sul deixou o governo fake de Vichy, que na verdade era um fantoche nazista, governado por Henri Philippe Pétain, um colaboracionista. Praticamente só a Grã-Bretanha do Churchill resistia aos nazistas, apesar do ataque aéreo constante dos alemães a Londres e arredores. Foi a grande disputa entre a Luftwaffe da Alemanha e a Royal Air Force, a RAF, da Inglaterra. Nunca esquecerei das palavras de Churchill quando os alemães recuaram. Nunca tantos deveram a tão poucos. Mas nem tudo era desastre. Em 1941 começa o período de mundialização da guerra. Duas coisas aconteceram que viraram o jogo. Primeiro, deixa eu contar uma coisa. Em 1939, a União Soviética e a Alemanha tinham feito um pacto mútuo de não agressão.
o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Acontece que Hitler só queria ganhar tempo. Ele tinha um plano de invasão contra os comunistas, a Operação Barbarossa. Assim, invadiu a União Soviética em junho de 1941 para surpresa de Stalin, que achava que eles estavam de boa. Neste mesmo ano, os japoneses atacaram a base naval americana Pearl Harbor em dezembro de 1941. E Roosevelt, que já estava querendo entrar na briga, encontrou o motivo perfeito para convencer o Congresso americano e apoiar a guerra junto aos aliados. Agora que as duas superpotências haviam entrado na briga, a derrota do eixo seria uma questão de tempo. O momento da grande virada foi a derrota nazista na Batalha de Stalingrado, quando o exército soviético venceu os nazistas e começou a avançar em direção à Alemanha. A partir daí, os ventos da guerra soprarão a favor dos aliados. Era o rolo compressor soviético. Outra batalha importante foi o Dia D, a Operação Overlord, que acontece no dia 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia e iniciaram a retomada do continente, libertando a França. Agora, de fato, a derrota alemã estava muito perto. De um lado, os soviéticos, de outro, as tropas anglo-franco-americanas. Em maio de 1945, o Reichstag, o parlamento alemão, estava tomado e a bandeira soviética lá estava sendo fincada pelos soldados. E o Brasil? Não fizemos feio não, hein? Marcamos presença com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, único país da América Latina a enviar tropas. A Argentina só rompeu com o eixo aos 45 minutos do segundo tempo, tá? Foram 25 mil pracinhas brazucas lutando na Itália. Opa, peraí, mas a guerra acabou? Não, ainda não. Mesmo com a derrota da Itália e da Alemanha, na frente asiática, os japoneses ainda lutavam. Era a Guerra do Pacífico. E resistindo ao avanço norte-americano, utilizaram a estratégia dos pilotos kamikazes, jogando os aviões contra os navios americanos. Mas o tio Sam reagiu e decidiu explodir 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Um massacre nunca antes visto. Era necessário? Justificaram, dizendo que era uma forma de acabar mais rápido com a guerra. Mas as perdas humanas e a devastação foram gigantescas. Basta ter em mente que a bomba atômica não distingue soldados de crianças e nem base militar de escolas e hospitais. A rendição incondicional do imperador japonês, de fato, põe fim à Segunda Guerra Mundial, uma das maiores catástrofes da humanidade. Mas e agora? Ganhamos do eixo? Friends forever? Ora, não sejamos ingênuos. Os aliados já tinham percebido, mesmo antes do fim da guerra, que após a derrota do eixo, o conflito seria entre Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo e comunismo. Começou uma corrida para ver quem chegava primeiro a Berlim, inclusive. Ganharam os soviéticos, mas a Alemanha foi literalmente repartida entre os 4 aliados na Conferência de Potsdam. E as mulheres? Ora, a guerra marcou um período importante no empoderamento delas. Como muitos homens foram para o fronte, as mulheres entraram em peso no mercado de trabalho e de lá não mais sairiam. Um fenômeno que já tinha sido iniciado lá na Primeira Guerra Mundial, lembram? Outra coisa curiosa é que o pôster famoso do We Can Do It virou uma imagem emblemática desse período, em que as mulheres passaram a assumir um papel maior na sociedade. Já que muitos homens estavam em batalha, coube a elas comandarem suas famílias e terem mais independência.
Pessoal, nós vimos aí um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês entenderam que o revanchismo alemão levou a desenvolver esse nacionalismo, onde os alemães eram incentivados a dar o troco, vamos dizer assim, do que aconteceu no Tratado de Versalhes, lá no final da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ler agora o texto que fala sobre o significado da palavra holocausto. A palavra holocausto, do grego holocauston, originalmente significava o sacrifício em que a vítima, um animal, era queimada inteira, tendo assim o sentido de imolação ou expiação. No período nazista, entre 1935 e 1945, os judeus se viram diante de um novo holocausto. E eles eram obrigados a perder a sua cidadania, a trabalhos forçados. Então, vamos analisar aqui o que foi falado. Lembrando que essa palavra holocausto, ela tem o sentido original de sacrifício. Ou seja, ela era usada pelos os judeus, porque Israel tinha essa ligação com Deus, essa ligação. Então, essa palavra ela tinha um significado religioso, um significado místico, onde os judeus, tomavam ali um animal, um cordeiro, né? Ele tinha que ser puro, branquinho, sem manchas, porque ia significar pureza. E ali eles levavam esse animal para o sacerdote, onde ele era morto e também queimado em sacrifício para Deus. Então, eles tinham essa conotação religiosa. Quando esse cordeiro era queimado e a sua fumaça, ela subia, ali significava que aquele sacrifício, aquela fumaça, chegaria às narinas de Deus. Então, seria algo ali que serviria para expiação, para a purificação das pessoas dos seus pecados. Então, seria uma limpeza espiritual. Jesus Cristo, quem tem conhecimento bíblico, ele representou esse cordeiro, que ele era um cordeiro sem mácula, sem manchas, porque ele não tinha pecado. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava o quê? Nos limpando desse pecado. Então, essa é a ideia do cordeiro, ele seria o quê? Esse sacrifício que estaria limpando os judeus, né, Israel, do seu pecado, através da sua morte. E Jesus, segundo o que consta na Bíblia, ele faz essa simbologia desse animal. Então, no período nazista, entre 1935 a 45, os judeus, eles se viram diante de um novo holocausto. Eles agora seriam, vamos dizer assim, se a gente for fazer essa análise, esse sacrifício. Seria eles sacrificados, no caso não a Deus mais, mas sim como se fosse uma limpeza que os nazistas estavam fazendo. Então, eles eram obrigados a trabalhar forçados, eles perderam a cidadania, porque eles não eram mais cidadãos do país que eles estavam, eles eram levados à força para campos de concentração, tinham que trabalhar forçado, a suportarem a brutal separação dos membros da família, inclusive de crianças. Então, eles eram colocados em trens, ali eles bem apertados, e eram levados para outros lugares que não era onde eles moravam, para outros países, eram levados para campos de concentração, e ali eles eram separados muitas vezes das suas famílias, crianças eram separadas dos seus pais, e eles eram fuzilados em massa. Então, eles fuzilavam os judeus, e nesses campos de concentração, eles eram colocados em uma sala, e essa sala, eles soltavam gases, que era chamado de câmaras de gás. Ali onde todos que estavam ali eram executados, morriam por causa desses gases.
Então, durante o Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados para cumprir o que os nazistas chamavam de solução final. Os nazistas, aí sob o comando de Adolf Hitler, eles queriam uma nação pura, ou seja, uma nação ariana, sem mistura com outros povos. E como eles consideravam eles superiores e os judeus como nação inferior, então eles achavam, eles tinham essa ideia, essa concepção que tinha que exterminar os judeus para fazer essa limpeza, essa purificação da nação. Então vamos analisar as seguintes perguntas. De acordo com o autor desse pequeno, desse trecho que nós lemos desse texto, a palavra holocausto tinha o sentido original de imolação ou expiação, certo? O que significam essas palavras? Expiar, imolar, no sentido que o texto está colocando. Qual era o sentido dessa palavra holocausto? Então, de acordo com o que nós estudamos aí nesse trecho, expiar seria o quê? Seria uma limpeza, ficar livre dos pecados que eles cometiam através do sacrifício de um animal. Então, eles iam ter essa limpeza, eles ficariam puros. A partir da resposta anterior, você diria que o significado da palavra holocausto, ela mudou após a Segunda Guerra Mundial? Ou ela continua com o mesmo significado de antes, que era usado pelos judeus, por Israel? Reflita. A língua alemã não dispõe de uma palavra específica para designar o massacre aos milhões de judeus pelos nazistas. Então, na língua alemã não existe uma palavra que venha dar esse significado desse massacre. Então, isso vai gerar o quê? Controvérsias. Porque os judeus, eles têm uma definição da palavra holocausto, que não é a mesma atribuída pelos alemães, certo? Então, os judeus e os nazistas discordam do significado dessa palavra. Então, o termo original da palavra greco-latina já vai mudar um pouquinho, que significa totalmente queimado ou vítima de um incêndio, certo? Então, o termo latino-americano significa totalmente queimado ou vítima de um incêndio. Como eu expliquei anteriormente, os judeus, eles levavam esse sacrifício ao sacerdote e ele colocava ali, sobre o altar e queimava. Então, ele era totalmente queimado, suas vísceras tinham que queimar tudo. E essa fumaça, que saía ali, significava algo agradável a Deus. Então, o emprego do que agrada a Deus, no qual a vítima era queimada, esse termo aí é sagrado. E para designar o crime nazista, já não quer dizer que é ao contrário, não cabe muito um termo ao outro. Em Israel, até hoje, é utilizado o termo secular hebraico Shoah, que significa destruição ou catástrofe, já tendo sido mencionado na Declaração de Independência do Estado de Israel. Então, para Israel, o Holocausto, que se refere ao que os nazistas fizeram aos judeus, não é utilizada essa palavra holocausto, mas sim Shoah, que significa destruição, catástrofe. Vamos refletir. Por que, de acordo com o texto, o emprego do termo holocausto para designar o crime nazista foi bastante controverso? Certo? Pensaram? Como que nós explicamos? Foi controverso, quer dizer, houve uma divergência. Para os judeus e para nazistas, há uma definição diferente da palavra holocausto. Por quê? Para os judeus significa sacrifício de um animal, a queima total ali daquele sacrifício para agradar a Deus. Tem o quê? Um cunho religioso, místico, algo que é essa ligação do povo
com Deus. Então, para os nazistas, já tem outra conotação. Seria o quê? Aquele massacre que os nazistas, os alemães, fizeram com os judeus. Então, há uma diferença muito grande aí de concepção dessa palavra. Então, antes da Primeira Guerra, tinha um significado para os judeus. Depois da Segunda Guerra, ela foi aplicada com outro significado. Qual o termo utilizado em Israel para designar o massacre dos judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra? Então, o termo Shoah, ok? Quando e onde foi feita a primeira aplicação do termo Holocausto? Então, nós vimos aí que foi feito em Israel pelos judeus, né, pelos israelitas. Então, eles sim usavam essa designação de holocausto. Então, a queima de um animal puro para agradar a Deus e expiar os seus pecados, para a sua limpeza espiritual. Em que outros contextos controversos, a palavra holocausto também já foi utilizada, segundo o texto? Nós vimos aí que ela foi utilizada a partir da Segunda Guerra Mundial para designar esse massacre feito aos judeus, ok? Então, nós vimos aí que Hitler, ele conseguiu fazer essa propaganda, vamos dizer assim, e colocar esse pensamento, essa ideologia de que os alemães precisavam de purificar a sua raça, tornar aí uma raça ariana, criando essa xenofobia, essa aversão aos judeus, porque toda a aversão aos judeus, antes eles eram antissemitas, porque eles achavam que os semitas vinham para sujar, vamos dizer assim, o restante, né, do mundo. Holocausto. O significado moderno do Holocausto é o da perseguição e extermínio sistemático, apoiado pelo governo nazista, de cerca de 6 milhões de judeus. Os nazistas que chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933 acreditavam que os alemães eram racialmente superiores e que os judeus eram inferiores, sendo uma ameaça à auto-intitulada comunidade racial alemã. Então, como nós falamos, eles eram preconceituosos, racistas e queriam essa divisão aí, porque eles se consideravam uma nação superior. E, em contrapartida, os judeus já eram inferiores. Durante o Holocausto, as autoridades alemãs também destruíram grande parte de outros grupos considerados racialmente inferiores. Então, não foi somente os judeus que sofreram com essas perseguições, com esses extermínios. Foram os ciganos, os deficientes físicos e mentais, os eslavos. Então, os testemunhas de Jeová, os homossexuais, os comunistas, os socialistas. Então, eles perseguiam todos aqueles que, na sua ideologia, no seu pensamento, eram diferentes, eram considerados inferiores, considerados ali algo que vinham para contaminar. Então, eles, além dos judeus, também perseguiam esses demais classes. Porém, os judeus foram os mais perseguidos, os que mais sofreram com esse massacre. Atenção! No dia 27 de janeiro é celebrada a memória do Holocausto. Então, nós vamos marcar no nosso calendário, na nossa memória, que no dia 27 de janeiro foi comemorada, relembrado esse período tão difícil da história que foi o Holocausto. A data foi escolhida por conta da libertação do maior campo de concentração nazista. Então, qual foi o maior campo de concentração? O campo de Auschwitz, por tropas russas em 1945. Então, houve essa libertação dos judeus lá desse campo de concentração pelas tropas russas em 1945, já no final da Segunda Guerra Mundial.
Então, desde 1996, alemães lembram nessa data o genocídio de milhões de pessoas durante as décadas de 1930 e 1940. Em novembro de 2005, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, foi votada uma resolução que determinava o dia 27 de janeiro em todo o mundo como dia em memória do extermínio de milhões de judeus no Holocausto. Então, sempre lembrando que 27 de janeiro é celebrada a memória do Holocausto. Então, nós vimos aí que houve o quê? Uma disseminação de uma ideia preconceituosa e racista dos nazistas. E hoje, não existe mais essa ideia? Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que compactuam com essas ideias nazistas. Mas aqui no nosso país, no Brasil, sim. Muitas vezes a gente assiste em documentários, noticiários de TV, grupos de pessoas aí adeptas às ideias nazistas, que perseguem principalmente homossexuais, judeus, achando que estão fazendo um bem para a sociedade, se livrando desses seres inferiores. Então, nós, da eletiva ao Holocausto, eu e você temos um papel fundamental na conscientização da nossa sociedade a respeito de nós termos essa consciência que tem que combater o racismo, combater o preconceito, combater essa ideia de inferioridade, certo? Então, nesse momento aqui, nós vamos estar pensando sobre isso. E vocês vão desenvolver muitos trabalhos ligados nessa concepção aí, certo? Então, como eu disse para vocês, pensem aí o que nós podemos estar fazendo ainda para melhorar mais ainda a nossa eletiva. Observa a proposta, certo? E lembrando que aqui é o momento de nós colocarmos em prática os nossos pensamentos de igualdade, de respeito, de liberdade, tá? Então, vamos refletir um pouquinho aí sobre a palavra Holocausto. O que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial? Nós vimos que a Alemanha, ela voltou com um sentimento muito ruim da Primeira Guerra Mundial, porque realmente ela foi aí acusada de ter sido a culpada de ter acontecido aí a Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que não foi bem assim. Houve todo um processo do imperialismo, porém, ela saiu aí humilhada dessa guerra, através do Tratado de Versalhes. Então, esse sentimento de humilhação gerou esse revanchismo e trouxe toda à tona isso aí e gerou a Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí também não dava o direito a Hitler de perseguir, de exterminar o povo judeu, seja quem for. Então, nós vamos trabalhar essa ideia de pertencer a uma nação, sim, mas nós temos também que ter a ideia de que essa nação ela é constituída por pessoas diferentes modos de pensar, às vezes culturas regionais diferentes. E quando a gente pensa nessa discriminação, nesse preconceito, a gente pode também trazer para a nossa realidade aqui do nosso país. Nós sabemos que tem essa diferenciação na cultura, é chamada de regionalização, porque o nosso país ele é muito grande. Então, há várias regiões e também culturas regionais. Então, a gente percebe que há um preconceito muito grande, principalmente com os nordestinos, que saem aí da sua cidade, da sua região, do seu estado, e vêm principalmente para o sudeste, em busca de empregos, em busca de uma vida melhor. Porém, sofre muito preconceito e discriminação nessas outras regiões, sendo que nós somos da mesma pátria, somos do mesmo país
Nós somos o mesmo povo, então não devemos jamais termos essa atitude discriminatória, preconceituosa, seja com os nossos conterrâneos e até mesmo com pessoas que vêm de outros países. Veja bem, quando chega um brasileiro em outros países, principalmente mais desenvolvido como os Estados Unidos, muitos relatos de pessoas que vão para lá para trabalhar mostram que eles são discriminados. Então, isso aí sofre na pele essa diferenciação. Então, que nós tenhamos essa consciência de que temos que agregar, de tratar bem as pessoas, certo? Então, agora a gente aí na nossa cidade, aqui mesmo em Anápolis, a gente andando aí no trânsito, tem muitos venezuelanos que estão, né, saindo lá da Venezuela, vindo para cá em busca de uma vida melhor. E então a gente percebe que há essas migrações e a gente tem que ter cuidado com o nosso olhar, com as nossas atitudes. Ter um olhar diferenciado, um olhar de fraterno, de cuidar do próximo, porque eles estão hoje passando por essa situação. Mas às vezes pode ser que no futuro sejamos nós, né? Infelizmente a gente está vendo o que está acontecendo no Afeganistão, que a população ela está lá sofrendo com aquele Talibã e eles têm o quê? Que saírem muitas vezes refugiados do seu país, da sua pátria, em busca de sobrevivência em outros países. Então a situação está muito difícil e a gente vê aí no cenário mundial acontecendo tudo isso. Então nós precisamos ter esse sentimento e precisamos ter esse apoio, demonstrar apoio às pessoas, certo? Então um grande abraço e até a próxima aula. Gostaria muito de estar aí com vocês, em sala, aí no Meet, mas não foi possível, porque eu tive que tomar minha vacina em outra cidade, onde eu tomei a primeira dose, e isso não me impossibilitou estar aí. Mas com certeza, na próxima aula, estaremos junto com a bênção de Deus, para fazermos ainda uma aula ainda mais interessante, ainda melhor. Então, os que não participaram na aula passada, lembre-se, nós vamos ter muito trabalho bom, e nós temos que produzir muitas coisas, para depois estar apresentando aí na culminância. Então, mãos à obra. Hoje vocês tiveram aí esse panorama do que é o Holocausto, a definição da palavra na sua origem. Nos dias modernos, depois da Segunda Guerra Mundial, qual foi o significado que ela tomou, né? Então, um grande abraço e tchau.